Começou em 2008 com projetos sobretudo de cooperação para o desenvolvimento em países em vias de desenvolvimento, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, mas foi sobretudo em 2009 que ganhou maior preponderância com o projeto Alta de Coimbra, que é um projeto de voluntariado profissional. Nós chamamos de voluntariado profissional porque os voluntários de facto vestem a camisola por este tema, que é o envelhecimento. Portanto, nós atuamos na Alta de Coimbra com idosos em situação de isolamento. Temos neste momento cerca de 110 voluntários em diferentes áreas de atuação para apoiar estes idosos, e algumas destas áreas são a entrega de refeições, que é a principal área de atuação. Todos os sábados vamos levar refeições a 22 idosos da Alta de Coimbra, com o apoio de diversas instituições e restaurantes da cidade. Depois temos a área da enfermagem, em que enfermeiros pro bono vão monitorizar a situação do estado de saúde dos idosos. Temos a equipa de psicologia, em que uma equipa de voluntárias de psicologia, coordenados pela professora Margarida Pedroso de Lima, da Faculdade de Psicologia, que fazem o acompanhamento psicoterapêutico aos idosos. Temos também consultas solidárias de oftalmologia, medicina dentária, e pretendemos também alargar a outras áreas, como é óbvio, porque de facto são carências que estes idosos têm, que não conseguem assumir e assegurar estes cuidados de saúde, e então muitas vezes deixam de ir, e então criamos estes protocolos com estas clínicas para podermos também atuar nessa área. Temos também muito recentemente o apoio de cuidados de beleza, portanto um cabeleireiro muito conhecido de Coimbra, o Ilídio, cedeu-nos uma manhã ou uma tarde por mês para levarmos lá os idosos a cuidarem da sua beleza, para também aumentar um bocadinho a autoestima deles. Depois temos algumas atividades pontuais, por exemplo, todos os anos fazemos uma arruada de Natal em que vamos todos com as nossas vozes super desafinadas, mas em conjunto não se nota muito, e vamos de porta em porta à casa dos idosos para também lhes darmos um bocadinho mais de alento na época natalícia. E vamos funcionando um bocadinho assim em Coimbra, através do projeto Alta de Coimbra. Temos outros dois projetos em Leiria, dois subprojetos, porque o projeto no total chama-se Escolas Solidárias. Um dos subprojetos é para apoiar crianças com deficiência, em que se fazem atividades nas tardes livres deles de promoção de competências, de desenvolvimento motor, etc. E temos outro projeto que é para apoiar crianças desfavorecidas também da Marinha Grande, em que nós pagamos as refeições que essas crianças tenham necessidade, porque de outra forma não teriam acesso a essas refeições. Depois continuamos com estes projetos em África, sobretudo, que são projetos de apadrinhamento à distância, em que levamos água potável, por exemplo, que é um bem essencial a orfanatos de algumas regiões. Fazemos formação a pais, temos um projeto de intervenção precoce para crianças dos 0 aos 18 meses para combater a desnutrição grave, em que se faz também a formação às mães para poderem aproveitar todos os materiais, todos os elementos que têm à sua disposição para poderem planificar pelo menos algumas refeições mais saudáveis. A nossa melhor divulgação é o boca a boca, portanto a maior parte dos voluntários traz outros voluntários pela própria mão até nós. Por outro lado, fazemos com alguma regularidade, mais ou menos 2 vezes por ano, ações que são para toda a comunidade. São formações que normalmente são dadas pela professora Margarida Pedroso de Lima. Temos uma grande afluência, a última tivemos cerca de 100 pessoas numa sala. Normalmente é através dessas formações também que vêm outros voluntários que não venham trazidos por outros que já são voluntários. A partir daí, as pessoas inscrevem-se, assim que haja necessidade ou abrir uma nova equipa, em que temos um idoso em que identificamos recentemente e aí temos que constituir uma nova equipa, ou quando há desistências, embora as desistências sejam muito raras, nós fazemos uma formação para a integração de voluntários, em que explicamos o funcionamento do projeto todo, e a partir desse momento estão com as condições criadas para integrar então o projeto. Importa salientar aqui que os voluntários do projeto não dão muito do seu tempo, portanto não acreditamos naquele voluntariado em que é quase uma exploração para os voluntários. Os voluntários são nossos parceiros, não são alguém que nós usemos para as nossas finalidades. Portanto, um voluntário que vai levar as refeições dá cerca de 1h30 do seu mês a este projeto. Os de enfermagem dão cerca de 2h30 por mês. Portanto, é assim um pouco que nós trabalhamos, com um bocadinho de cada, com cada um de nós a ser um motor de desenvolvimento, até porque nós acreditamos que é através do voluntariado que se cria uma fonte de dinamismo que muitas vezes por outras vias não é possível de ser criado.
Ainda há pouco estava aqui a partilhar com uma das nossas voluntárias, ela integrou muito recentemente o projeto e ela já lá foi uma série de vezes à casa da senhora que agora começou a visitar, portanto vai informalmente visitá-la. Isso também é uma mais-valia. Os voluntários são obrigados a ir aquele período, obrigados entre aspas, é aquilo que está escalado, mas depois sempre que seja possível para eles, e se eles tiverem essa disponibilidade, terão sempre as portas abertas para ir visitar estes idosos. Eu acho que também é um miminho que eles recebem assim, às vezes sem contarem. Este voluntariado é muito organizado, portanto existe uma escala trimestral, ou seja, os voluntários quando integram têm logo uma escala para os 3 meses seguintes e as pessoas com antecedência, se não puderem em alguma data, podem de facto pedir-se trocas e fazem-se essas trocas. Depois há um e-mail semanal para as pessoas que estão escaladas nessa semana, em que eles sabem que têm que responder até alguns dias úteis antes da ida alta para ficar tudo operacional. E, além disso, ainda têm a obrigatoriedade, e aqui é uma obrigatoriedade que é muito pontuada por nós, de enviarem um relatório de avaliação ou do acompanhamento que fizeram àquele idoso. Se estava bem disposto, se a refeição era adequada, se era suficiente, se houve alguma coisa fora do comum que quisessem ali observar. Portanto, há um relatório para nós é sempre importante, até para fazermos a ponte para o fim de semana seguinte, não é? Se nós recebemos alguma informação que seja digna de registro, comunicamos às pessoas que vão no fim de semana seguinte, ou eu, enquanto coordenadora do projeto, dirijo-me à casa destes idosos e comunico eu diretamente com eles. Portanto, vai havendo aqui uma operacionalização também muito completa que nos permite acompanhar passo a passo o projeto.